Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você aonde quer que você esteja. É com grande alegria que nós estamos dando início mais um estudo bíblico do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E esse estudo tem como tema os sinais da volta de Jesus. É certo que uma das grandes promessas que Cristo Jesus fez aos seus discípulos é que ele voltaria, que ele um dia retornaria novamente à terra para levar todos os seus discípulos para morar com ele. E diante desta grande promessa, ele fala, em meio às sagradas escrituras, quais seriam os sinais que antecederiam o retorno, o grande retorno do Senhor Jesus. Em certa ocasião, como bem está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, verso do 1 por diante, certa ocasião, os discípulos estavam bem com o próprio Mestre, olhando a formosura do santuário lá em Jerusalém. E Jesus, observando que eles estavam encantados, impressionados com a construção arquitetônica do templo, do santuário terrestre, Jesus olhou para eles e disse: "Vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." Os discípulos ouviram essas palavras e começaram a meditar. Não perguntaram nada ao Mestre Jesus, mas, saindo daquele local, eles foram em direção ao Monte das Oliveiras. E chegando no Monte das Oliveiras, sentaram para conversar e os seus discípulos se aproximaram de Jesus e perguntou: "Mestre, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos?" Eles fizeram 3 perguntas em uma. E Jesus, no livro de Mateus capítulo 24, ele desenvolve 3 respostas também em uma. E é muito importante agora que você observe passo a passo neste estudo bíblico quais são os sinais que antecedem a volta de Jesus. Quais são os sinais que apontam para o grande retorno, o glorioso retorno de Cristo Jesus, para ele cumprir a sua promessa em levar os seus. Quero chamar a sua atenção agora para que a gente inicie uma oração, para que a gente de fato e de verdade entre com corpo, alma e espírito nesse estudo bíblico, para assim absorver toda a revelação que as Sagradas Escrituras fornecem a respeito desse assunto para a sua edificação. Vamos orar? Oremos. Eterno e poderoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado e agradecido seja o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Neste momento nós iremos iniciar o estudo bíblico que tem como tema os sinais da volta de Jesus. E pedimos a orientação do Espírito Santo. Pedimos a tua orientação, que o Senhor envie o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. E por meio da verdade, sejamos livres, libertos de todo o engano, seja doutrinário, seja tradicional. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o qual foi morto, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Vamos lá? O estudo bíblico a respeito dos sinais da volta de Jesus. Passo a passo. Eu peço a você que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. E aí, capítulo 24, versículos 6 e 7. A gente vai ver alguns versos maravilhosos, mas antes disso, existem algumas perguntas, e dentro dessas perguntas a gente vai absorver as respostas
das Sagradas Escrituras. Tudo bem? Vamos lá. A primeira pergunta é: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo Jesus? Que sinais a respeito do mundo social nós iríamos presenciar, seria visualizado antes da volta de Jesus? Iriam ocorrer? No livro de Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7, está escrito assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja o que o próprio Cristo Jesus, ele revelou que iria acontecer antes da volta dele. No mundo social, fomes, guerras e rumores de guerras. O que você já leu na história? Quantas guerras não têm ocorrido desde o momento que Cristo morreu e ressuscitou, desde o momento que Cristo pisou na terra e voltou para a glória, e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso? Várias guerras já têm acontecido. Fomes em vários lugares. Hoje, exatamente hoje, dia 11 de março, de 2022, nós estamos tendo conhecimento da guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. É algo lamentável, é algo impressionante, estarrecedor, aonde pessoas de um lado e do outro morrem, no pleno século XXI, por coisas pequenas aparentemente, por coisas que poderiam ser resolvidas à base do diálogo, à base da diplomacia, mas de uma forma ou de outra, diante do cenário que nós estávamos vivendo, a guerra, como algumas pessoas atribuem, a guerra biológica por conta do vírus da Covid-19, onde matou várias pessoas, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo. E quando está terminando, ou está tendo determinado controle a respeito do Covid-19 e suas variantes, a gente tem o cenário de guerra, onde tem chamado, atraído a atenção de todos os países, uma vez que a guerra está causando um desequilíbrio econômico em várias nações. Em várias nações. Isso para não dizer todas as nações. Porém, estes são sinais que aproximadamente 2000 anos atrás, Cristo Jesus, ele tinha anunciado que iria acontecer antes do retorno dele. E por incrível que pareça, meus irmãos, nós estamos presenciando no pleno século XXI. Porém, o próprio Jesus, ele enfatiza, mas assim é necessário acontecer para que se cumpra a profecia do Mestre. A palavra do Senhor ainda continua falando a respeito de outros sinais que iriam ocorrer antes do seu retorno. Vimos falar sobre guerra, vimos falar sobre morte, vimos falar sobre rumores de guerra. Nós ouvimos, tais sinais já têm acontecido, está acontecendo. Se dependesse desses sinais, Cristo Jesus já poderia ter voltado. Poderia voltar hoje mesmo, não é verdade? Mas ainda tem mais. Não para por aqui. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Cristo. A palavra apresenta que
três grandes sinais agora no mundo natural. Nós fizemos um comentário a respeito de sinais no mundo social. Mas também tem três grandes sinais que foram profetizados pelo Senhor Jesus que iria acontecer antes do seu grandioso retorno. E aí a gente pode verificar no versículo Mateus capítulo 7 e versículo do 7 ao 9. Veja bem, nós lemos o 7, vamos repetir agora, o qual diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Frisa aqui, fomes e terremotos. Fomes temos tido conhecimento, e terremotos. Veja que a mídia tem apresentado catástrofes à natureza, terremotos em vários lugares. O versículo 8 diz: Porém, tudo isto é o princípio das dores. Verso 9: Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. O próprio Jesus fala algo profundo. No versículo 29 ainda tem algo maravilhoso. Verso 29 que diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Veja bem, meus irmãos, veja bem, a história conta que estas profecias, que envolvem terremotos, que envolvem sinais no sol, na lua, nas estrelas, a história apresenta, documentado, que tais sinais também já ocorreram. O escurecimento do sol e da lua tem algo profundo registrado na história que ocorreu em 19/5/1780. Está registrado isso na história. O sol, semelhante ao eclipse, ficou escuro, estava de dia, e algo cobriu o sol, de tal forma que os animais começaram a retornar, os animais que estavam no campo, para o seu curral, para o seu purelo, porque eles compreenderam que tinha chegado a noite. E essa noite foi uma noite extremamente escura. No dia 13/11/1833, ficou registrado também queda das estrelas. Vários meteoros começaram a cair na Terra. E muitos perceberam, o meteoro caindo, atravessando, verificaram que era como se fossem estrelas. A lua também, ela mudou de cor. Ela perdeu a sua claridade. Exatamente como está revelado na profecia que iria acontecer. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Veja bem, isso é algo muito profundo. Vemos três grandes sinais que iriam ocorrer na natureza. Terremotos, sinais no sol, o escurecimento do sol e da lua, 2. E os sinais nas estrelas, as estrelas que iriam cair. Na perspectiva do homem aqui na Terra, a gente quando vê, estrela cadente, a gente dá o nome de estrela, que é a estrela que está caindo. Muitas das vezes é um meteoro. A gente enxerga como uma estrela. E isso é impressionante. E o que mais é fantástico, uma das coisas mais fabulosas é exatamente que a profecia se cumpre independente de quem acredite ou de quem não acredite. Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, e que revelou todos os mistérios e segredos ao próprio Jesus, ele revelou o que está para acontecer.
E somente aquele que de fato acredita nas Sagradas Escrituras estará preparado e irá compreender que Jesus, de fato, está mais perto de retornar. Vimos, porém, sinais no mundo social, sinais no mundo natural. E agora, nós iremos verificar sinais no mundo religioso. A própria Sagrada Escrituras, ainda no livro de Mateus, capítulo 24, verso 4 e 5, está escrito as seguintes palavras: Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Verso 5 foi lido, agora verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O verso 5, o verso 11 e o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja bem, no verso 5 do livro de Mateus capítulo 24, verso 5, verso 11 e verso 24. O verso 5 enfatiza que nos últimos dias iriam surgir muitos no nome dele, dizendo, eu sou o Cristo. No verso 11, diretamente fala que irá se levantar muitos falsos profetas e irão enganar muitos. Já no verso 24 fala dos dois ao afirmar, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e veja o destaque que dá agora no verso 24. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pense na revelação profunda que agora que o próprio Cristo Jesus está dando para os seus discípulos. Você é discípulo de Cristo de fato e de verdade? Se você é de fato e de verdade discípulo de Cristo Jesus, então esta revelação é para você. Nós de fato estamos vivendo os últimos dias. O cenário social, o cenário natural e o cenário religioso, aonde a gente pode verificar os sinais que estão acontecendo, e a nível mundial, não é a nível nacional, mostra, revela que de fato estamos vivendo nos últimos dias. E esta mensagem, este estudo bíblico, tem a finalidade de fazer que você, como discípulo de Cristo Jesus, fique alerta, fique em vigilância, como disse o próprio Jesus, tempos atrás, ao apóstolo Pedro, ao dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois na verdade o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E não sabeis o dia que virá o Filho do Homem, pois será semelhante a um ladrão, pois quando o ladrão vai roubar a casa de alguém, ele não avisa. Porém, embora ninguém saiba o dia exato que o próprio Jesus voltará à terra, o Senhor, ele deu orientações para que a gente soubesse, como discípulo dele, identificar quando ele estivesse perto de voltar. E a finalidade dele não é voltar simplesmente à terra por voltar, mas é voltar para pegar os seus discípulos, assim cumprindo a promessa que ele fez. E voltarei, e vos receberei para mim mesmos. Então isso é profundo. Esta revelação é grandiosa. Então fica atento a estes passos, porque nós estamos vivendo uma época onde tem surgido pessoas aqui ou acolá dizendo que é o Cristo Jesus. Não sei se vocês lembram de um personagem, de uma pessoa que chama-se Henrique Cristo, que se titula que é o Cristo que se encarnou novamente. Já foi a vários programas, como o programa do Ratinho e tudo mais. Existem falsos profetas também. E sabe o que é que eles têm em comum? O que faz com que tenham seguidores são milagres, são prodígios. E a palavra do Senhor revela, veja bem, para mim isso é muito impactante, que se possível for, por conta dos sinais e prodígios que eles fazem, que eles operam,
cada um na sua particularidade. Se possível for, irão enganar até mesmo os escolhidos. Veja bem, aquelas pessoas que já estão separadas, aquelas que foram escolhidas por Deus, escolhidas pelo Espírito Santo, escolhidas pelo próprio Jesus Cristo para reinar com Ele. Estas pessoas que podem ser eu e ser você, estas pessoas podem ser enganadas e pode perder a salvação. É forte ou não é? É profundo ou não é? Mas eu oro a Deus para que isso não aconteça na sua vida, porque se você está assistindo este estudo bíblico, à base das revelações das Sagradas Escrituras, é certo que você ficará atento. Se você der a devida importância a estas orientações, a estes ensinos das Sagradas Escrituras, você vai saber identificar um falso profeta e você poderá, ao seguir a orientação de Jesus de uma outra maneira, vigiando e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, você pode, ao submeter aos ensinos da palavra de Deus, não ser uma presa fácil para ser enganado. Você pode permanecer de pé, firme e forte na rocha eterna que é Cristo Jesus. Portanto, para isso, é necessário que você estude a Bíblia, que você examine as Sagradas Escrituras, que você seja cheio do conhecimento de Deus, para você não ser enganado por nenhum falso Cristo e nem por um falso profeta que está levando pessoas após si, não por conta dos seus ensinos fundamentados na palavra de Deus, não, mas por conta de sinais, prodígios e maravilhas, como fala no livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 4, certo? Diante disso, a gente pode verificar que nós já temos em nossos meios pessoas que se titulam cristos e não são. Pessoas que se titulam profetas. O profeta ali, a profetiza acolá. Profeta que profetiza e tem um trato estranho, questionável, uma conduta que nem cidadã e muitas das vezes, uma conduta que é contrária aos ensinos das Sagradas Escrituras, que fala mais de dinheiro, como por exemplo, do que da salvação da alma, que demonstra mais em se preocupar com o luxo da sua congregação do que com a própria congregação. E daí por diante, aonde opera milagres, prodígios, e pessoas vão não pela palavra, mas pelos milagres. Por isso, é necessário que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, assim como você, tenham conhecimento da verdade à luz das Sagradas Escrituras. E sendo o escolhido de Deus, que eu creio que você seja, porque se você não fosse, esse vídeo não estaria chegando a você. Se você não fosse, você não estaria tendo a oportunidade de conhecer a verdade para ser liberto do engano. Se você está sendo, é porque você é o escolhido de Deus. Que, sendo conhecedor da palavra por meio dessa mensagem, desse estudo bíblico, ou através do Espírito Santo tocando no seu coração e fazendo você sentir fome e sede da palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para você que, além dos 3 aspectos, 3 pontos que nós destacamos a respeito dos sinais no meio do mundo social, do mundo natural e do mundo religioso, além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo Jesus? Teve um sinal extremamente importante. E muitas das vezes, quando a pessoa faz análise, esquece desse. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Observe
importantíssimo sinal que Jesus, dentro dessa grandiosa profecia, ele fala que iria acontecer antes do seu retorno. Verso 14, está escrito: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Que evangelho do reino é este? É o evangelho do reino verdadeiro ou o evangelho do reino falso? A gente percebe que é inconcebível que Jesus esteja aqui se referindo à pregação de um evangelho falso, não é verdade? O evangelho do reino aqui é o evangelho do reino verdadeiro. Então, a pergunta é: que evangelho do reino verdadeiro é esse? E ele já tem sido pregado ao mundo? Eu posso te afirmar que sim. O evangelho da salvação em Cristo Jesus. O evangelho que liberta. Aquele que proporciona a salvação por meio do dom da graça de Deus. Como o amado apóstolo Paulo diz na carta aos Éfesos, ou Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Porém, a gente pode verificar no livro de 1 João, capítulo 4, verso 1. Paulo, a respeito, antes quero chamar você para Gálatas, Gálatas capítulo 1, verso 6. Paulo fala da possibilidade de estarem pregando nos últimos dias, bem como no tempo dele também poderia estar ocorrendo, a pregação de um outro evangelho, que não era um evangelho verdadeiro. A gente pode verificar exatamente estas palavras no livro de Gálatas. Convido a você para você abrir o livro de Gálatas, ou a carta de Gálatas, né, aos Gálatas, capítulo 1, e no verso 6, o livro de Gálatas fica logo após de 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Paulo está espantado. O apóstolo Paulo está espantado com alguns irmãos em Gálatas. E aqui ele relata o seu espanto. Agora veja bem. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. O evangelho da salvação em Cristo Jesus tinha chegado aos Gálatas. Entretanto, alguns irmãos da comunidade, da igreja em Gálatas, estavam saindo deste evangelho verdadeiro que tinha recebido diretamente por parte do apóstolo Paulo para um outro que de fato não tinha Cristo Jesus como fundamento, a pedra angular, um falso e não verdadeiro. Com isso, a gente verifica que outros evangelhos falsos podem estar sendo pregados. E a minha pergunta é: o evangelho que chegou até você é o evangelho do reino verdadeiro ou é o evangelho falso? A sua fé tem sido fundamentada na crença do evangelho verdadeiro ou no evangelho falso? No outro evangelho? A revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, ela revela que de fato é o evangelho verdadeiro.
E é por esse motivo que você está acompanhando esse estudo bíblico, para você aprender mais. É por esse motivo que Deus tem me usado a compartilhar esta revelação, este estudo, estas orientações, estes ensinos, para que você saiba como permanecer. Primeiro, identificar o evangelho do reino verdadeiro. Primeiro. Segundo, distinguir de um evangelho falso. E terceiro, ao distinguir, saber também distinguir a pessoa que está ensinando este evangelho, se o espírito dela, doutrinário, procede de Deus ou se procede do diabo. Em 1 João, a gente vê uma outra orientação por parte de Deus, por meio da revelação. Capítulo 4 de 1 João, e o verso 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja quanto isso é importante. Não deis crédito a qualquer espírito. Este espírito aqui está se referindo à pessoa. Uma pessoa que está ensinando a palavra de Deus, assim como eu estou fazendo agora. Seja através de um estudo bíblico sistemático, ou seja, através de uma pregação, quer na igreja ou quer por meio de vídeo, por meio da rede social. Percebe? Isso é importante. A palavra diz que você, antes de dar crédito a ele, seja quem for, inclusive a minha pessoa, você deve provar se estas pessoas, estes espíritos, uma vez que nós somos seres espirituais também, se estes espíritos são de Deus, se estes servos são de Deus, se estas pessoas são de Deus, se estes homens ou estas mulheres são de Deus ou não. Por quê? Porque muitos profetas, muitos pregadores, muitos ensinadores falsos têm saído pelo mundo afora. A finalidade do mensageiro como o falso profeta, tendo o profeta como mensageiro, então o falso profeta é um mensageiro falso. Traz uma mensagem falsa. O profeta verdadeiro é um mensageiro que traz a mensagem verdadeira. Um é um mensageiro falso. Ele em si é falso, porque se passa pelo verdadeiro, que não é. Segundo, a sua mensagem também é falsa, pois ela não procede da verdade, e sim da mentira. E ela é transmitida não como uma mentirosa, uma mensagem mentirosa, mas como uma mensagem verdadeira, mas que não é. Enquanto o profeta verdadeiro é aquele que é um mensageiro de Deus verdadeiramente. Primeiro. Segundo, é aquele que carrega consigo, leva consigo, propaga uma mensagem verdadeira. E ela não é verdadeira porque ele fala que é verdadeira. É verdadeira porque ele mostra o seu fundamento nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Veja bem, as Sagradas Escrituras, aqui está dizendo para você não dar crédito a qualquer mensageiro que diga que é de Deus e que diga que a sua mensagem é de Deus. Antes, é seu dever, é meu dever, prová-los se eles procedem de Deus ou não. Se procede de Deus, tal mensageiro,
tal profeta irá falar segundo a palavra de Deus. Ele vai viver, vai ter uma vida em obediência à palavra de Deus, não será um hipócrita. Ele vai ensinar, de fato, mas ele vai viver, porque de fato ele é um mensageiro verdadeiro. Como podemos ser um mensageiro verdadeiro se nós não praticamos a verdade que nós pregamos? A mensagem até pode ser verdadeira, mas o mensageiro passa de ser verdadeiro para ser falso. Entende? Então, se é verdadeiro, ele vai estar submetido à palavra do eterno Deus. Ele será um servo que obedece a Deus. E ele não vai questionar o seu Senhor. Sempre irá dizer assim: eis-me aqui, se faça em mim segundo a tua vontade. Então é muito importante que você, meu irmão e minha irmã, fique atento a isso. Pois você pode ver pastores, você pode ver padres, você pode ver pregadores, pregadoras, apóstolos, profetas, usando vários títulos. Mas os títulos não é tão importante. O que é importante é você provar se ele faz jus ao título que tem. E se o título que tem é profeta, se é verdadeiro, é falso. Se é apóstolo, se é verdadeiro, é falso. Se é sacerdote, se é verdadeiro ou se é falso. Se ele ensina, evidentemente, tudo fundamentado na palavra de Deus, ele é verdadeiro. Mas se ele ensinar qualquer coisa contrário à palavra de Deus, é falso. É falso. Se o seu guia espiritual ensina algo que não está na Bíblia, ele é um falso mensageiro, ele é um falso profeta, ele é um falso propagador da palavra de Deus. Então a palavra diz: não deis crédito. Se o seu pastor ensina o que não está nas Escrituras, você não deve dar crédito a ele. Se o seu padre ensina o que não está na palavra de Deus, você não deve dar crédito a ele. Se é uma pastora, se é um apóstolo, se é um bispo, seja quem for, se o que eles ensinarem não estiver fundamentado na palavra de Deus, você deve provar se está. Se não estiver, você não deve dar crédito a ele. Prove. Se foi reprovado, se eles estão reprovados, segundo a luz da palavra de Deus, então você deve se afastar de tais pessoas. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade e sabe que estes guias seus são guias, percebe que são guias falsos, porque a sua mensagem é falsa. Se você permanecer com eles, você irá colher a consequência do erro, do engano, da falsidade. Porém, se você submeter a palavra de Deus e se libertar dos falsos ensinos, dos falsos guias espirituais, independente dos títulos que tenham, você estará abraçando a verdade. Você estará submetendo, acima de tudo, a Deus. E Deus vai te honrar plenamente. Disso nunca duvide, porque isso é fato, isso é uma verdade. Continuando ainda algumas perguntas para a gente fazer análise e verificar a resposta nas Sagradas Escrituras, uma outra pergunta é: por que Deus manda provar os profetas? Primeiro, porque tem ensinado, tem saído pelo mundo afora. Tem ensinado suas doutrinas falsas. Se você não prova, você é enganado. Se você é enganado, você perde até a sua salvação. Porque você não somente é enganado, mas você começa também a ser um falso mensageiro, um falso profeta, porque você vai ensinar mentira, você vai ensinar engano. E se você era de Deus, você passou a não ser mais. Porque nenhum propagador de mentira entrará no reino dos céus. Ah, me arrependi. Como é que você se arrepende de um erro, de um pecado que você está vivendo todo dia? De um erro que você está ensinando. Se você está propagando uma mentira, está ensinando as pessoas a pecar ou a pecarem, você vai ser responsável pelo sangue delas.
Então, por isso é muito sério, gente. Isso é muito importante. Não descrédito, provai. E qual a finalidade principal? Para que você não seja enganado. Para que você não seja um cúmplice. E conhecereis a verdade. E a verdade da palavra de Deus vai te libertar. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Como é que eu posso saber se a doutrina é verdadeira? Simples. Você verificando se está de fato os seus ensinos fundamentados nas Sagradas Escrituras. No livro de João, capítulo 7, Evangelho de João, convido você para o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, capítulo 7, versículo 17, a gente tem uma palavra poderosa que diz assim, ó. Alguém questionou, como é que eu posso saber se o Senhor Jesus está ensinando a verdade? O verso 17 diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Como saber quando a doutrina ela é verdadeira? Quando os ensinos doutrinários de tal congregação, de tal ministério, de tal igreja, é de Deus ou é falso? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, deve conhecer a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, para você fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a doutrina de Deus. Quando você conhece a doutrina de Deus, você tem o crivo, tem aquela característica aonde você pode, baseado nela, verificar se as pessoas que estão transmitindo a mensagem estão falando fundamentada na doutrina de Deus ou se estão falando delas mesmas. Se elas estão falando delas mesmas, você não deve dar crédito nenhum a elas. Mas se elas estão falando fundamentado na doutrina de Deus, então é porque estas pessoas são de Deus. Logo, você deve dar credibilidade a elas. Porque dando credibilidade aos ensinos das pessoas que procedem de Deus, é você dar credibilidade ao próprio Deus. Afinal, a palavra pode ser falada pelo homem, mas a palavra de Deus não é do homem. A palavra de Deus é de Deus. É como dizer, a boca é do homem, mas a palavra é de Deus. Compreende? Isso é um fator muito importante. Conhecer a respeito da doutrina, se ela é verdadeira ou não. E aí vem uma pergunta aqui interessante. A doutrina de Deus, a doutrina verdadeira de Deus, é fundamentada apenas nos livros do Antigo Testamento? Sim ou não? Ou você acredita que a doutrina de Deus é fundamentada exclusivamente nos livros do Novo Testamento? Quero dizer para você, sem medo de errar, que as doutrinas de Deus a respeito da verdadeira doutrina, aonde a palavra de Deus fundamenta toda a vontade do Eterno, ela é fundamentada em todas as Sagradas Escrituras, composta do Antigo Testamento e composta do Novo Testamento. Não dê credibilidade a ninguém que diga que só vale o que está no Antigo Testamento. Também não dê credibilidade a quem diga que só vale o que está escrito no Novo Testamento. Afinal de contas, se somente o Novo Testamento fosse a palavra que nós deveríamos acreditar, os ensinos que deveríamos seguir, então não haveria necessidade de nós andarmos dentro da Bíblia com o Antigo Testamento, não é verdade? Entretanto, a própria palavra inspirada diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para ensinar o homem em toda boa obra. Percebe? Toda a Escritura. Logo, a doutrina de Deus, ela é fundamentada tanto no Antigo como no Novo. Baseado... Lembra das placas dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram divididos em 2 placas de pedra. Deus poderia colocar os 10 mandamentos em uma única placa de pedra, porque para ele nada é impossível. Mas por algum motivo especial ele colocou em 2 placas de pedra. 4 mandamentos sendo de referência direta para com ele e os demais 6, uma referência direta para o semelhante, para o homem. E agora, nós temos semelhante às placas dos 10 mandamentos, a Sagrada Escritura, composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Os dois compõem-se a Palavra de Deus. E dos dois é fundamentada a doutrina verdadeira de Deus. Por esse motivo, é necessário que você conheça as doutrinas de Deus, os ensinos de Deus, para conhecendo, saiba qual é a vontade dele. E sabendo a sua vontade, você possa, de fato, cumpri-la. Porque se você não conhece a vontade de Deus, como você poderá cumprir? Entende? Por isso é importante estudar as Escrituras. Examinai as Sagradas Escrituras, pois julgaste nelas a vida eterna. Isso está registrado no livro de João, capítulo 5, versículo 39, e no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz, examinar as Escrituras, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Enquanto uma diz examinai, a outra diz errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, não permaneça errado. Você tem a oportunidade de você permanecer certo, conhecer a verdade e viver por ela, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Uau! Boa pergunta, né? Se os sinais estão se cumprindo, muitos deles já se cumpriram ao longo da história, a grande pergunta é por que Jesus não voltou? A gente vai encontrar essa resposta no livro de Pedro, segunda carta de Pedro, melhor dizendo. O próprio Espírito de Deus nos revela por meio da mensagem escrita por este apóstolo, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja bem, meus irmãos, para nós que somos temporais, que estamos presos no tempo, o qual nós envelhecemos, morremos, nós podemos considerar, podemos julgar, podemos interpretar demorada a volta do Senhor. Entretanto, vale lembrar, como a palavra do Senhor revela, que um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Consegue compreender isso? Eu confesso que eu não consigo compreender. Eu não conheço nenhum homem que chegou a viver 1000 anos.
Não conheço. Nenhum relato bíblico apresenta isso. Nenhum relato bíblico. Mas para Deus, que é eterno, que é infinitamente ilimitado, para Deus simplesmente é assim. Então, de fato, o motivo maior de ele demorar é simplesmente porque ele está aguardando que pessoas assim como eu e você, de fato, de verdade, se arrependam verdadeiramente e propague a mensagem de salvação a outras pessoas, levando elas ao arrependimento dos seus pecados. Pois não há salvação somente com a morte de Cristo. Não há salvação somente com a morte de Cristo. Não há. Estou afirmando isso para você. É necessário que o ser humano se arrependa e o aceite e o confesse como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário que o ser humano se arrependa. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. Confesse e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entende? Então, por esse motivo, a palavra do Senhor, ela revela para nós que o motivo da demora é porque o Senhor aguarda que outras pessoas se arrependam, se convertam, assim como eu e muitos de vocês que estão assistindo este vídeo, que já se converteram, que já entregaram o seu coração ao Senhor Jesus, que já confessaram com sua boca a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas tem muitas outras pessoas que ainda não se arrependeram, que ainda não aceitou. E Deus está aguardando a essas pessoas. Mas no momento certo, na hora certa designada por Ele, pode ter certeza, o Senhor virá. Você ama o seu próximo? Você deseja a salvação dele? O seu próximo que você conhece, uma pessoa bem próxima de você, parece ser um perdido. Antes que você venha morrer, o Senhor pode trabalhar no seu coração e Ele pode render. Ele, o indivíduo, ele pode se arrepender dos seus pecados e pode aceitar Cristo como seu Salvador. Esta pessoa que está ao seu redor pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua esposa, seu marido, pode ser seus filhos. Pode ser. Mas Deus espera, está escrito aqui, ó, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. E o tempo de Deus dando, o tempo da graça, tá passando. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas se a graça passar e a pessoa não chegou ao arrependimento, perdeu a oportunidade, é tarde demais. O tempo da graça está passando. Se você ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não se arrependeu dos seus pecados, peço a você, se arrependa. Se converta dos seus maus caminhos. Porque o tempo da graça está passando. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Você não vai perder nada. Você só vai ganhar. Só vai ganhar. E se você perder alguma coisa, você estará ganhando. Porque você perdeu aquilo que estava impedindo que você fosse salvo. Impedindo que você tomasse a decisão mais certa da sua vida. Por isso, não deixe para amanhã aquilo que você pode tomar como decisão hoje. Abra o seu coração para Cristo Jesus, porque Ele vai voltar. Os sinais dão prova disso. Ele vai voltar. Diante deste cenário, que atitudes devemos ter no tempo do fim? Nós já estamos vivendo no tempo do fim, mas que atitudes nós devemos ter? A palavra do Senhor, ela revela. Quando eu falo nós, eu estou falando de nós cristãos, certo? Porque quando Jesus
ele deu a sua palavra, ele deu para os seus discípulos, os cristãos, os seus servos, aqueles que acreditam. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, está escrito: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, que é o dia da volta do Senhor, não venha sobre vós repetidamente como um laço. Cautelai-vos, arrependei-vos e vivei uma vida íntegra com o coração no altar do Senhor, para que você não seja pego de surpresa e seja tarde demais. Cautelai-vos. A gente deve se alegrar, erguer a cabeça, saber que o Senhor breve estará vindo das nuvens do céu para buscar a mim e a você. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, tem outra palavra bonita que diz assim. Capítulo 6 do livro de Mateus, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Obedeça. Obedeça. Entre em uma aliança com Cristo Jesus. Siga a palavra. E Ele vai fazer com que a palavra dele se cumpra na sua vida. Amém? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Uma pequena recapitulação a respeito desse estudo bíblico, falando sobre os sinais da volta de Jesus. A gente pôde verificar os sinais da volta de Jesus no mundo social. A respeito de guerras, rumores de guerras e de fomes. Isso é algo que está notório. Vem acontecendo ao longo da história. E agora de uma maneira mais enfatizada, mais real. No pleno século XXI estamos vivenciando isso, tendo como instrução ou como prova real, de acontecimento real agora, entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos, vez ou outra, ouvido falar de doenças como essa grandiosa aí do Covid, as suas variantes. A gente tem ouvido falar de fomes em várias partes do mundo. A gente tem escutado também os sinais, as mídias falando sobre os sinais da volta de Jesus no mundo natural, como catástrofe da natureza, não é? Como os terremotos, como o eclipse, sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas. Sinais da volta de Jesus. Diante de tudo isso, no mundo religioso, como milagres aqui, milagres acolá, todo mundo, vários dizendo que é profeta, profetiza, apóstolo, apóstola, bispo, bispa. Até igreja de gay tem. Até igreja de homossexuais tem. Veja o que nós estamos vivenciando. Porém, tudo isso é necessário que aconteça. Porém, provai os espíritos. Não creia em todos que se dizem ser servos de Deus, que o ensino procede de Deus. Provai, verificai se o ensino dele tem fundamento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, a gente se refere ao quê? Ao Antigo e ao Novo Testamento. E acima de tudo, escolha. Escolha. Diga a Deus assim, ó, eu escolho a crer em tudo que está escrito na palavra de Deus. Eu aceito estas revelações para mim. E eu vou me preparar para o encontro com o Senhor. Diga isso no seu coração. Abra sua boca, fala isso. Fale isso, que agora eu vou fazer uma oração para que Deus para que Deus concretize o seu pedido, para que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Eterno e poderoso Deus,
Em nome do Senhor Jesus, venho aqui pedir por cada um desses servos e servas tuas, teus, que estão ouvindo, que estão assistindo a esta aula. Que o Espírito Santo conduza a todos na salvação em Cristo Jesus. Conduza a todos ao arrependimento genuíno, à confissão dos seus pecados diante do Senhor. Força, Senhor, para vencer os pecados, para vigiar, para santificar, para viver uma vida santa diante do Senhor à luz da Tua palavra. E para que em Tuas mãos sejam usados como instrumentos para a salvação de outras pessoas. Recebe, ó Deus, a estas outras pessoas, ó Pai, que estão aceitando a Ti. Estão se reconectando contigo por meio da fé em Cristo Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor. Salva a todos que assistirem este vídeo. Fortalecei-os na sua fé. Fortalecei a todos e que a Tua paz reine sobre nós. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. A Ti eu peço em nome de Jesus. E eu abençoo a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, permaneça com você sempre, para a glória de Deus o Pai. Amém? Louvado seja Deus.